Hoje eu farei algumas considerações em relação de um assunto que eu venho defendendo, de moto próprio, né? Moto próprio, quero dizer que talvez inconscientemente eu tenha já absorvido para isso, né? a, a princípios ou teorias de outros, de outras correntes, não, de leituras, né? De leituras que eu já tive da primeiramente eu falaria de todas as leituras, independentemente do da área, né? Da área, da disciplina, né? Que eu efetuei, que eu fiz essas leituras, que eu li, mas mais especificamente na área econômica. Mas gosto de enfatizar que esse todo, né? Talvez não, certamente contribuiu para que eu conseguisse formular essas ideias. E na área específica da economia e também do direito, ah, especificamente são teorias que, no meu entendimento, na minha visão, porque ainda não achei para correspondência, algo idêntico ao que eu falo, talvez eu tenha só formulado, talvez eu até a ideia da minha própria teoria seja uma espécie, seja superlativa, mas eu entendo que a minha teoria, ela eu mesmo consegui desenvolver, né, da forma como eu apresento. Agora, mais uma vez, talvez, ou certamente, talvez, né, eu tenho influência de leituras que eu já fiz, seja da área econômica, seja até mesmo do direito e outras vertentes, e outras disciplinas, né, como sociologia, como física, como psicologia, como filosofia, principalmente. E então, talvez inconscientemente derive disso, né? Então eu venho batendo nessa teoria já, que é a teoria em relação à inflação, em relação à economia, que que de forma bem sintética, que os políticos dizem que querem ajudar, principalmente os mais vulneráveis, e ao mesmo tempo eles tiram dos mais vulneráveis, né? Também. Tiro das pessoas mais abastadas, mas também tiro dos mais vulneráveis. Independentemente disso, o reflexo disso se dá também para as próprias pessoas que, que a pretensão é auxiliar, é ajudar, aonde é o reflexo na hora do consumo, né? A pessoa vai consumir e vai sentir esse reflexo. Então, a meu entendimento, aonde eu quero chegar que, independente mesmo de um viés de governo, independente seja ele qual for, e nesse caso aqueles que, como é o governo, a ideologia do governo federal hoje, as únicas pessoas que de fato se beneficiam são as pessoas que não trabalham. Isso eu defendo. Quem trabalha, é impossível que quem trabalha se beneficie de algo desse governo. É impossível. É quase impossível. E se se calcular o benefício, a, a, não ia falar de extinção do governo, mas não pode, a extinção acho que não seria ideal, mas a redução desse governo, matematicamente, certamente teria um benefício maior para quem trabalha. Agora, mais uma vez, enfatizo, os únicos de fato que são beneficiados desse modelo de governo, nesse caso o odierno, que é o governo atual, ideologia que é do PT, ele é muito mais danoso que um governo, por exemplo, hoje, que é o partido que aí talvez o partido que faça a maior contraparte seja o PL. Não que o PL seja a salvação, né? Como antigamente era o PSDB, o PSDB, o PFL,
já foi o PFL ou o Democratas, que hoje eles, a minha visão, parece que são partidos foram reduzidos, né? Não sei qual o motivo. Então, esses governos não são ideais, eles são, eu diria que eles são pouquíssima coisa menos danosa ao governo do PT. Mas, em tese, eles fazem parte do mesmo cesto, eu diria, da mesma, da mesma, da mesma, se fosse colocar numa espécie de cálculo, da mesma variável. Eles fazem esse trabalho dentro do mesmo conjunto de elementos. Eles fazem a mesma coisa. O governo ideológico do PT é mais danoso que o governo ideológico da contraparte, que eu não sei, não gosto de usar, eu já mais uma vez eu falo, eu chamo de dogma, questão de direita e esquerda, ou sou liberal, sou esquerdista, sou comunista, isso aí é tudo dogma, né? Porque, e por que são dogmas, né? Porque são teorias que visam, em algumas páginas, são teorias pretensiosas, né? Não as teorias em si, não, porque se vai se ler as teorias de Karl Marx, que no caso esquerdistas, as teorias de Joseph Foucault, as teorias de alguns outros aí, até mesmo dos pré-socialistas, né? Owen, Fourier, quem mais, e assim vai, Bakunin, esses caras até, a teoria dessas pessoas, eles são até, eles são razoáveis, né? São plausíveis, planos, essas teorias, agora, muito mais de quem as segue. Esses são pretensiosos, né? Da mesma maneira, as teorias, por exemplo, Adam Smith, Davi Ricardo, Malthus, que vem toda na sequência, Adam Smith, Davi Ricardo, Stuart Mill, e assim vem os demais economistas. Deixa eu ver o que eu gostaria de falar aqui, me esqueci. Que de fato é a origem primária da economia austríaca. Menger, por exemplo, essas pessoas eles são extremamente, pode-se dizer, razoáveis, né? Agora, essas pessoas que são os políticos que tomam até mesmo de assalto e defendem, essas pessoas são pretensiosas, porque pretendem encaixar o mundo na sistemática, numa simples sistemática, pretendem encaixar todo o universo, né? Não é só a sua cidade, não é seu município, não é sua família, eles pretendem encaixar todo o universo em uma simples sistemática, como se isso fosse possível, por isso que eu chamo de dogma. Por isso que eu chamo de dogma, né? Um dogma que acha que não que a realidade, não que o dogma, não que a teoria se adequa à realidade, mas que a realidade precisa se adequar à sistemática da qual a sistemática que eles defendem. Por isso que eu chamo de pretensão. Eles são pretensiosos ao extremo. E isso também vale para o direito, né? Por exemplo, querer que bom, já falei disso também, não quero entrar nesse departamento. Agora, tudo bem, me pergunte por que é não é a minha luta, né? Mas porque a política é de tudo que existe hoje, né? 2025, hoje, as teorias que existem a política é o elo mais frágil. A política é hoje o elo mais frágil é o elo mais frágil. Dentro de fatos sociais, eu falei sobre fatos sociais, né? A política é o fato social mais frágil. Se você pensar, por exemplo, em empresa, na outra contraparte, também é um elo mais frágil, no meu entendimento, é a própria igreja, né? Mas aqui não cabe a igreja, porque a igreja não impõe. Talvez, né? Quer dizer, em algumas situações não impõe. São os dois, e se pensar, né, que antes era apenas igreja e religião e política eram única, era uma coisa uniforme, né, única. Depois, e lentamente,
vai se dissociando, vai havendo uma cisma entre religião e política, religião e Estado. Talvez seja coincidência, eu entendo que não, né? Então a política é o elo mais fraco dessa corrente hoje, da corrente coletiva. Porque hoje, mais uma vez, agora, talvez a épocas pretéritas, a épocas passadas, períodos passados, e quanto mais se retroagir na época, mais talvez a política fosse necessária. Hoje, o meu entendimento é que a política ela assume um papel cada vez mais periférico. Por quê? Porque pelo avanço do conhecimento, né? O avanço do conhecimento, o avanço da ciência, a proporção ou a quantidade ou de pessoas que adquirem, que têm condições de adquirir um maior conhecimento, e talvez até mesmo por causa da política passada, pretérita, mas eu, como adepto da ciência, e o mundo é pautado pela ciência, mesmo que se negue, a ciência ela se reconstrói, ela se renova, ela revisa seus postulados. Isso também é um postulado da ciência. A questão de estar sempre se reformulando, se reinventando, se questionando, procurando novas soluções. Então a política, na minha visão, ela é o elo mais frágil. Por que é o elo mais frágil? Por causa disso que eu já falei, da questão do avanço do conhecimento, e a questão porque devido a esse avanço do conhecimento, você chega a compreensões, e eu mesmo já cheguei, tem lá meu teorema fundamental da economia, que eu tentei, né, explanar ali algumas situações que levam, porque a política ela pretende destinar, né, ela pretende imiscuir-se no fado, no direcionamento de outros. Ela, por exemplo, mais uma vez, o direito brasileiro chama o brasileiro de administrado. Então, ela procura direcionar, né, o alvitre alheio do outro, né? Então, ela é o elo, e não apenas isso, ela, ela, ela se beneficia disso, né? Porque todo esse aparato público como um todo, ele é remunerado. Então ela se torna mais fraca. Quando eu, por livre e espontânea vontade, me alço, me lanço na condição de querer determinar o alvedrio, o alvitre, o arbítrio de outrem, e eu digo que é por livre e espontânea vontade, mas na contraparte eu recebo um salário considerável, isso se torna um discurso um discurso um discurso movediço. Trabalha-se em área movediça, tudo bem. A ideia não é nesse vídeo aqui, não é me estender. E o que eu quero dizer, então, nesse ponto? Por exemplo, hoje, ao pagar minha refeição do meio-dia, houve um acréscimo maior de 10%. E, conversando com o proprietário, ele diz, não, mas eu falei, eu perguntei, subiu, né? Subiu. Ele falou, eu fui no mercado, hoje era dia do Hortifruti Grangeiros na promoção, e dele segundo ele diz que semana passada eu paguei, hoje é o dia da promoção, semana passada eu paguei 2,50 no quilo da batata, hoje é o dia da promoção, eu tô pagando 2,80, e se for pegar 2,80, 2,50, 10%, 10,1 alguma coisa, 10,2%, mas quase. E eu pago os meus, e quero dizer o que foi repassado, né? No caso, para o consumidor. Esse custo, né, esse aumento de custo foi repassado, quer dizer que a margem do empresário se mantém. E o custo é repassado para mim, né, e para todos, que mesmo se recebendo o benefício
de alguma coisa, você tem um dispêndio já de 10%. Quer dizer o seguinte, de 1.000 são 100, de 10.000 são 1.000 e assim sucessivamente. Então, eu volto à teoria que eu quero enfatizar aqui, que é a questão do Estado, desses políticos. E nesse caso precisa separar, por exemplo, a máquina pública, que é necessário para o funcionamento da coletividade, do processo político. Eu faço essa distinção. Uma máquina pública, por exemplo, segurança, saúde, no Brasil, saúde e educação, né? Saúde, educação e segurança, agora o processo político é distinto, na minha visão. Tanto é que ele é o único processo eleito, né? Pessoa se alça ao cargo de. Então, 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 eu bato nesse ponto. Então, se os políticos querem ajudar, primeiramente eles precisam, eu falo aqui de forma figurada, é óbvio, eles precisam se demitir, né? Renunciar às suas aposentadorias, e a questão salarial é algo que necessita maior atenção, né? Primeiramente, então eles precisam reduzir a máquina, começando por eles, principalmente. Por exemplo, o cara é político, ganha seu salário, tem seu plano de saúde, a família tem plano de saúde, não sei, assim vai. Aonde será cortado, não sei. Mas não há sentido. E eu, mais uma vez, chamo isso de trade-off, tudo bem. E a outra parte, que nesse caso é onde eu entendo, que embora eu já tenha falado isso em outros trabalhos, como esse, até mesmo escrito, a outra parte, além desses políticos se alimentarem, até mesmo agora me vem uma nova, por exemplo, eu chamaria isso os novos comedores de bife, né? Isso é um jargão nietzschiano, que lá no seu livro O Anticristo, Nietzsche chama os pastores os comedores de bife, né? Hoje eu traduziria isso para a questão política, os novos comedores de bife, né? Isso é algo de fato pejorativo, né? Por toda a vênia que necessita, mas é algo pejorativo. Por quê? Por causa disso, né? Então tem esse ponto. Primeiramente, os políticos, eles se vivem, né? Se mantêm desse compulsório. Eu não ouso chamar de tributo, porque não é tributo, é compulsório, é obrigado. E aonde aqui nos meus últimos vídeos eu vinha falando, como eu sou adepto da ciência, eu acrescento aqui mais uma parte, além deles tirarem, né? Além deles tirarem de quem de fato trabalha, eles não trabalham, quer dizer o seguinte, que eles não produzem. Então, não produzem. Então, eles pegam de uma parte e deixam de ajudar na outra parte. Uma outra parte, que é a questão de não produzir. Além de tirar e não produzem. Quer dizer, que isso quer dizer? Que existe uma questão inflacionária só do tirar e existe implicitamente, ou simultaneamente, conjuntamente, ao mesmo lado, automaticamente, a questão deles não produzirem. Então, além de tirar, já é algo que tende a inflacionar. E, juntamente a isso, existe o outro ponto, que é a não produção dessas mesmas pessoas, que automaticamente tende também a inflacionar, porque é uma maior quantidade de pessoas, é uma maior quantidade de pessoas dependendo de uma outra quantidade de pessoas que produz. Tudo bem. Isso é o que eu gostaria. Agora, existe um outro ponto, que um outro argumento, na verdade, que vai ser dizer, mas o senhor é contra as letras, que é um argumento muito usado, né? O senhor é contra as letras, o senhor é contra o trabalho intelectual, o senhor é a favor do operariado. Mais uma vez eu peço licença, que no meu entendimento isso deriva, esse tipo de argumento deriva ou de algo sofístico, retórico, ou de pessoas que desconhecem o avanço, a cultura, né?
cultura, são pessoas aculturadas que desconhecem a cultura, porque se entender, nesse ponto eu coloco a arte como um todo, o processo jornalístico, o processo midiático, né, e até mesmo acadêmico. Porque eu penso, o senhor é contra a produção intelectual, o senhor é contra os estudos, é contra as... Não, estou completamente a favor. Agora, me diga qual artista, por exemplo, tomemos em conta a atual arte brasileira, ou a arte como um todo brasileira, me diga qual artista de fato criou, ou cria, uh, obras artísticas relevantes, que não penam para, seja no, e pro trabalhos acadêmicos também. E se for para a questão política, se pergunta quais contribuições a seara política de fato oferece para o conhecimento, para se alçar ao ponto de dizer que alguém pretende privar ou nega ou é contra a produção intelectual. Você temos na história. Eu costumo falar, né, por exemplo, a teoria da relatividade, a teoria da relatividade especial, a teoria da geral é secular. A descoberta que a Terra era heliocêntrica é secular. Os obras artísticas são seculares. Beethoven é secular, Mozart é secular, Tchaikovsky é secular, Rembrandt é secular, até mesmo mais recentes, né? Tudo bem, mas aí é uma questão de gosto, né? Pablo Picasso, praticamente secular. O que mais? Leonardo da Vinci, secular, na verdade quase milenar, né? Metade de milênio. E assim vai, as grandes descobertas. Né? Então eu pergunto, quais obras essas pessoas disponibilizaram, né, no contexto coletivo ou no contexto ou para a humanidade. A própria Carta dos Direitos Humanos da Revolução Francesa já é secular, que ali se tem a questão de... É bom de ler, né, aquela carta ali dos direitos humanos da Revolução Francesa, por exemplo. É bom, né? Que sei com gosto, mas é um documento, né, da humanidade, histórico. E muitos outros, né? Então você pergunta, é contra? Não, não sou contra, mas de fato não há contribuições significativas de toda essa classe que que se sustenta, né? E aqui não é um demérito, não é uma crítica, né? Talvez eu me inclua nela. Não há contraparte, e aqui eu me refiro especificamente à classe política, me inclua a classe artística, musical e até jornalística. Né? Não há contribuição significativa ao ponto de se considerar que se nega a, o processo, a produção intelectual, a produção artística. É impossível, não, mas não há contribuição. Então, de fato, só para terminar meu, minha, minhas, minhas, minha, meus solilóquios aqui, minhas lamentações, mais uma vez enfatizo. Os políticos, além de tomarem uma parte, sobreviverem, se manutenciar, né? É uma derivação no neologismo criado a partir da palavra manutenção, né? Que se referir que alguém se vive, se depende dessa manutenção. Então, para se manutenciar, para poderem executar a manutenção da sua condição sociológica, ou seja, sua condição econômica dentro do contexto coletivo, eles tiram. Uma pegada, uma mordida. E quando tiram e ao mesmo tempo não
E é essa que eu entendo que no meu, embora eu já tenha mais uma vez escrito, essa variável que eu adiciono, além de, agora eu faço um parênteses, por isso que eu também tenho uma certa, levando todo esse contexto, uma certa indiferença quando escuto, por exemplo, pessoas do ramo jornalístico esbravejando que a inflação só sobe da mesma maneira. Eles, por exemplo, se eu vou esbravejar em relação, esbraveja, mais uma vez, esbravejar, vozerio, algazarra em relação à inflação da cebola, a inflação da cebola, do juro, e de tudo mais, meu amigo, o caminho para combater isso é a produção, a produção da cebola, a produção da batata, a produção do arroz, a produção do feijão. Quando a pessoa exacerba essa crítica, claro que a crítica é aceitável, mas há limites, né? Quando a pessoa se coloca como paladino da crítica, da inflação, o caminho básico é esse. Se torne banqueiro, se torne produtor, se torne agricultor, se torne pecuarista e todas as demais profissões. Então, a variável que eu acrescento nesse discurso aqui é isso, né? Os políticos tomam com o compulsório, eles tomam uma pegada, e a segunda pegada é a improdutividade dessas próprias pessoas.